E no primeiro clássico do ano, o Palmeiras sai vitorioso, bate por 2-1 o time do Santos jogando em casa e dá pra dizer que foi a primeira grande atuação do Verdão no ano. O Palmeiras jogou bem, o jogo foi movimentado e gerou bastante assunto pra gente começar a conversar aqui. Inclusive eu queria abrir um pequeno parênteses para falar sobre este jogo em si, Palmeiras e Santos, ou o Clássico da Saudade como é conhecido. Para mim, talvez seja o clássico mais charmoso do estado de São Paulo. Quando você pergunta para quem principalmente não é paulista qual é o maior clássico do estado, a primeira resposta que costuma vir à mente é Palmeiras e Corinthians. É o mais conhecido, é o que virou até sinônimo de rivalidade, né? Quando o pessoal vai falar, não vamos transformar isso num Palmeiras e Corinthians. Claro que Palmeiras e Corinthians é provavelmente sim o maior deles, mas o mais charmoso é Palmeiras e Santos porque envolve duas das maiores equipes e mais vitoriosas do futebol brasileiro, mas também porque é um clássico recheado de história, recheado de grandes jogadores. É só você imaginar que é o clássico de Pelé contra Ademir da Guia, ou Ademir da Guia contra Pelé. Então não preciso dizer mais nada, mas agora vamos dar atenção para este jogo do Campeonato Paulista de 2024, até porque este pode ter sido o único clássico do ano entre essas equipes, a não ser que elas se enfrentem novamente nas fases finais do próprio Campeonato Paulista. Senão, como Palmeiras e Santos não disputam nenhum campeonato em comum, eles não vão se enfrentar por razões óbvias. Mas vamos lá, pessoal. Foi um jogo em que o Palmeiras conseguiu uma boa atuação. O Abel Ferreira promoveu algumas mudanças em termos de peças, mas não necessariamente tanto no esquema. Então ele entrou com 3 zagueiros, mas um dos zagueiros, o Gustavo Gomes, jogou um pouco mais aberto pela direita, fazendo o que seria o papel do Marcos Rocha naquele esquema tradicional com o qual o Palmeiras vem jogando. Há uma substituição também no meio-campo, o Aníbal Moreno não começa a partida, entra o Richard Rios no lugar do Zé Rafael, e isso também provavelmente tem a ver com essa questão de minutagem, gerenciar esses primeiros jogos do ano, para os jogadores atingirem uma boa forma física e não se lesionarem. A gente teve a volta do Mike pela direita, Piquerez pela esquerda, Rafael Veiga centralizado, e lá na frente uma dupla de ataque, tendo Flaco Lopes e Rony. A gente vai falar mais sobre o desempenho desses jogadores um pouco mais pra frente. Agora, em termos da história do jogo, o Palmeiras começa melhor e acaba por ser melhor na maior parte do tempo do jogo mesmo, mas começa pressionando com uma marcação alta, dificultando a saída de bola do Santos, fica com mais posse de bola e insiste muito em jogadas de cruzamento, procurando o Flaco Lopes, que é um atacante de referência, um jogador mais alto e que tem um bom cabeceio, mas acaba não conseguindo levar muito perigo. Os lances mais perigosos acabam sendo por conta do Rafael Veiga, que bateu uma falta na trave, quase abre o placar, teve uma outra finalização ali, enfim. Mas apesar do Palmeiras então ter um volume de jogo maior, ficar rondando a área santista, não conseguiu criar tanto perigo, não teve um lance claro assim de fazer o gol. Ao mesmo tempo, também não permitiu que o Santos jogasse. Já no segundo tempo, o Rafael Veiga abre o placar. Mais uma vez, ele tem sido muito decisivo. Em nova jogada, o Rony encontra o Flaco Lopes no cruzamento, ele faz o 2-0 e aí o Santos desconta num lance ali de jogo que se você quiser procurar pelo em ovo, você vai encontrar algum culpado para todos os gols que acontecem no futebol. Mas o gol que o Palmeiras levou foi um gol de jogo mesmo, um gol que eventualmente vai acontecer, então acho que não gera maiores preocupações. Não nesse momento, pelo menos. Já no finalzinho da partida, por ser um jogo ali começo de temporada, tanto o Palmeiras quanto o Santos começaram a demonstrar um pouco de queda de rendimento físico, então o Palmeiras já não fazia mais uma marcação alta, promoveu algumas substituições também que tiraram um pouco de rendimento do time. O Santos tentou se encorpar no jogo novamente para buscar o empate, mas acabou não conseguindo, então o Palmeiras consegue uma vitória em que o time teve muitos destaques. Mas antes de nós falarmos dos destaques do Palmeiras na partida, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Geralmente eu digo para quem gostar do conteúdo, deixar o like, se inscrever no canal, que vocês me ajudam bastante. Mas hoje eu vou lembrar que sempre na descrição dos vídeos eu deixo links de produtos licenciados do Palmeiras. Geralmente eu deixo camisas, canecas, kits de presente, enfim, copo térmico. Mas dessa vez essa taça do Palmeiras para você que gosta de assistir os vídeos aqui no YouTube, gosta de assistir os jogos do Verdão, tomando aquele negócio mais gelado, dando aquela refrescada. É a taça da Brasfoot, eu vou tirar ela aqui da embalagem para mostrar, ó, de um lado o símbolo do Palmeiras, do outro o nosso P de Palestra Itália. O volume é de 330 ml e por isso cabe certinho o conteúdo de uma lata aqui dentro. Eu já tenho aqui a minha e por isso eu vou deixar o link na descrição para você que quiser uma também. E como o Palmeiras como um todo acabou jogando bem, vocês vão ver que vão ter vários nomes nessa lista de destaques aqui, né? Não é minha culpa. Começando pelo goleiro Everton, que vinha cometendo alguns erros nos últimos jogos, que inclusive custaram resultados do Palmeiras, mas nessa partida foi muito bem, inclusive acabou evitando em dado momento o gol que seria de empate do Santos, quando o jogo ainda estava 1-0. Ele acaba evitando o 1-1 numa grande intervenção ali numa saída de bola. O segundo foi o Gustavo Gomes, que embora tenha jogado ali meio fora da posição dele, né, fazendo aquele espécie do terceiro zagueiro, que é meio lateral, meio zagueiro, ele também teve uma boa participação em termos defensivos, ele conseguiu desarmar, conseguiu cumprir as suas funções de recuperar a bola, se posicionou bem, então acabou ajudando bastante o Palmeiras na partida também. O Piquerez pela esquerda foi uma opção muito forte, com boas arrancadas, construindo jogadas, chegando em profundidade, vencendo quase todos os duelos ali no seu corredor. Foi uma boa partida do Piquerez
E Rafael Veiga, que tem sido o destaque do Palmeiras na temporada. São 3 jogos até agora, ele já marcou 4 gols, marcou em todas as partidas e sempre gols muito importantes. Hoje não foi diferente, né? Numa bola que sobra ali na área, ele consegue finalizar chutando a bola pro chão, ela vai pingando pro gol. É muito difícil do goleiro defender. Foi o gol de abertura do placar e sem ele o Palmeiras não teria vencido. E eu queria destacar aqui o Richard Rios. Fez uma grande partida no primeiro tempo, no segundo ele decaiu um pouco, é verdade, fisicamente dá para perceber que ele cansou. Mas enquanto ele teve gás no primeiro tempo, foi uma partida muito boa, em que o Richard Rios corrigiu aquilo que eu venho criticando nele, ou vinha, né, na verdade, ao final do ano passado. Esse é um jogador que ele demonstra ter alguma qualidade técnica, ele sabe o que fazer com a bola, mas às vezes ele demonstra um pouco de falta de intensidade. Falta de participação no jogo. Então, tá o time inteiro correndo e às vezes ele tá ali trotando, o jogo tá acontecendo e ele tá ali meio só acompanhando. No jogo de hoje foi bem diferente disso, pelo contrário, ele foi muito intenso, recuperou muitas bolas, ajudou nas construções, nas transições de ataque do Palmeiras e quase fez um golaço numa jogada ensaiada de escanteio, que o Veiga cruza, ele chega batendo. Então foi uma grande partida do Richard Rios. Quando é para elogiar, nós obviamente elogiamos. E por fim eu queria destacar aqui, agora não é nem tanto um destaque tão positivo, mas vale a pena a gente ficar de olho. Essa dupla de ataque, Flaco Lopes e Rony, em teoria deveria funcionar bem pelo complemento de características. Flaco Lopes é um jogador mais de referência que consegue vir buscar o jogo e tem boa qualidade técnica, consegue participar da criação, além de contar com a própria altura, sendo um jogador mais alto, ele participa bem do jogo aéreo. Enquanto o Rony é o contrário, é um jogador mais baixo, mas que é mais um ponta de lança, não um avançado de referência. Então ele ataca mais o espaço, tem boa velocidade, força física e se movimenta mais, né? Abre mais pelas pontas, pressiona mais a saída de jogo adversário também. Então os dois têm características bem diferentes um do outro, mas jogando juntos em tese formariam um complemento. No primeiro tempo eles não se encontraram muito em campo, parecia faltar muita sintonia entre eles, eles não se aproximavam, o jogo não flui entre eles, né? Não tem uma tabela de um para o outro, uma coisa que nos lembraria mais um ataque à moda antiga, né? Sei lá, um Edmundo Evair, Paulo Nunes José, esse tipo de coisa. Não é isso que acontece. Mas no segundo tempo é verdade que, apesar disso que eu falei, a jogada surge exatamente de uma jogada dos dois, né? O Rony consegue receber uma bola mais aberta pela esquerda, faz um cruzamento com o pé fechado ali, com o pé trocado, e o Flaco Lopes aproveita, não na primeira, na segunda tentativa ele coloca para dentro do gol. Um gol importante, inclusive uma boa partida do Flaco Lopes. Dá para dizer que ele jogou bem também. Se for como no primeiro tempo e eles não se acharem em campo, acaba não servindo muito, né? Mas também não podemos fechar os olhos para o fato de que a jogada entre eles deu certo e deu a vitória ao Palmeiras, visto que foi 2-1. Então estes foram os meus destaques e eu queria só para mencionar, para fechar aqui, a estreia da camisa do Palmeiras. Camisa do Palmeiras esse ano, legal, cara, legal. Eu faço questão de dizer isso porque na última temporada eu já falei pra vocês que a camisa principal, a número 1, eu não achei muito legal não. A número 2 era até mais bonita, eu preferi o uniforme reserva. Já nesse ano de 2024, a Puma acertou, fez belas camisas, tanto a titular quanto a reserva, a verde e a branca, ficaram de primeira linha, pô, muito legais, embora sejam camisas caras, são muito legais. Mas como nós já passamos da parte do anúncio, vamos voltar ao nosso assunto que é futebol e falar rapidamente sobre o resto da rodada aqui do Campeonato Paulista, dos principais times, porque aconteceram algumas coisas interessantes fora do jogo do Palmeiras também, como por exemplo, o Corinthians que enfrentou o São Bernardo, jogou praticamente a partida inteira com um jogador a mais, o jogador do São Bernardo foi expulso lá pelos 14 minutos do primeiro tempo, e o Corinthians não só não conseguiu fazer um gol, como sofreu um gol. Na primeira vez que o São Bernardo teve um pouco mais de espaço, um pouco mais de calma para trabalhar uma jogada, conseguiu chegar ao gol e venceu o Corinthians de uma forma assim vexatória para a equipe corintiana. Eu fiz recentemente até um vídeo comentando um pouco sobre as trapalhadas incessantes que a diretoria do Corinthians vem cometendo. Para quem ficar interessado pode assistir esse vídeo depois. Mas enfim, o Corinthians começa mal o ano de 2024, já vem tropeçando mais do que o esperado dentro e fora de campo. Então vamos ver como será este ano da equipe alvinegra. Ao mesmo tempo, o Red Bull Bragantino cedeu um empate no finalzinho jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E isso interessa ao Palmeiras porque o Red Bull Bragantino é o próximo adversário do Verdão. Portanto, eles devem vir para buscar uma vitória. E o São Paulo venceu a Portuguesa por 1-0 também, conseguiu o seu resultado. Então, nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista, o Santos vinha bem, já perde o clássico para o Palmeiras. O Palmeiras começou mais ou menos, foi evoluindo ao longo da competição. O Corinthians está se embananando sozinho, enquanto o São Paulo tem conseguido também os seus resultados. E, portanto, assim foi a nossa rodada, assim está o Campeonato Paulista por enquanto. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Eu vejo todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!